Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia. Quero mandar um abraço lá pro pessoal, né? Toda a equipe, toda a família Feal que está nos bastidores trabalhando para chegar essa programação para você. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, Fernanda Pérez Garcia. Fala, Fernandinha. Olá, ouvintes da Rádio Boa Nova, olá, ouvintes da TV Mundo Maior. Sejam bem-vindos, bem acolhidos e vamos alvorecer, vamos iluminar e vamos dar continuidade na agenda cristã. O livro, não é? Agenda Cristã. Tenho aqui um de bolso, né? Um livro de bolso, está aqui na minha mão. E hoje nós vamos falar sobre medicamentos evangélicos. Olha aí, as pílulas do André Luiz, doutor André Luiz, na psicografia do Chico Xavier, em Agenda Cristã. Eu vou ler todo o texto, Fernanda, depois a gente vai voltando em cada uma dessas frases. Frases são duas palavrinhas, né, em cada, é, em cada linha, né? Então ele fala assim: ajude sempre, não tema, jamais desespere, aprenda incessantemente, pense muito, medite mais, fale pouco, retifique amando, trabalhe feliz, dirija equilibrado, obedeça contente, não se queixe, siga adiante, repare além, veja longe, discuta serenamente, faça luz, semeie paz, espalhe bênçãos, lute elevando, seja alegre, viva desassombrado, não é? Demonstre coragem, revele calma, respeite tudo, ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando, sirva hoje, espere o amanhã. Então, são pílulas aí que ele vai colocando, né, como um medicamento evangélico que ele fala aqui, né, procedimentos que a gente, né, Fernanda, muitas vezes precisa colocar em prática, né? Aqui fala, ajude sempre e não tema, né, Fernanda? As duas primeiras. Ajude sempre e não tema, não tenha medo de ajudar alguém ou pensar, eu estou ajudando da melhor maneira que eu posso. Só que muitas vezes a gente quer ajudar alguém, só que a gente fica com medo. Aí entra o sentimento humano do medo, que nos bloqueia a fazer algo. Com medo do quê? Do que o outro irá pensar. No que o outro irá imaginar o porquê. Ah, por que que ele está me ajudando? Né? O ser humano é um grande contador de histórias e fica no achismo, perde muita energia pensando qual seria a intenção do meu irmão para comigo. Se a pessoa foi boa comigo, algo tem, né? A gente sempre pensa nisso, né? Então, assim, e aí as pessoas ficam pensando no que o outro vai pensar, e aí a gente acaba não fazendo. Então, assim, tem várias circunstâncias das pessoas não ajudarem, não serem voluntárias para com o outro, com medo, por má interpretação de quem é o outro, e acaba criando esse obstáculo em que Jesus nunca pregou. O que que Jesus pregou? Faça o bem sem olhar a quem. Só que a gente ainda olha a quem. Olha quem. Ah, mas se eu fizer isso, e a gente fica remoendo. Por que só não faça? Por que que você fez? Porque me deu vontade. Olha só, porque meu coração quis ajudar.
Só por isso. Não quero nada, eu sou um filho de Deus despretensioso, de não querer nada em troca. Era esse o pensamento que Cristo queria que nós tivéssemos. Quando a gente vê um irmão precisando de ajuda, a gente tem que ajudar, sim, na medida do possível, na medida do que está no seu alcance. Não temer o que o outro vai pensar, mas você tem que. E nem temer a Deus, viu? Que a gente teme a Deus. Se você está fazendo de puro coração e está fazendo bem, não precisa temer a Deus. Porque, primeiro, que Deus é pai e mãe, como a gente disse num outro vídeo, e Deus é amor. Ele não vai te jogar pragas, né? Deus vai te acolher. A gente que distancia dele, e jamais desespere, que a gente entra na ansiedade de querer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e a gente entra em desespero, né? E aprenda incessantemente, que é o que a gente está fazendo hoje, né, Nando? Com certeza, estamos aqui sempre aprendendo, né? Incessantemente é algo que a gente deve buscar. A pessoa fala, mas já estou idoso demais, eu vou morrer, para que que eu vou ficar estudando, aprendendo, né? Não, a gente leva tudo aquilo que a gente conquista. Essas coisas a gente leva. A gente não vai levar ouro, não vai levar dólar, não vai levar riqueza, não vai levar casa, carro, não vai levar nem iPhone, lá não precisa do iPhone, porque plano espiritual tem outros aparelhos que é aqui, ó, mental. Então, a gente tem que aprender incessantemente. Então, até o último minuto de vida aqui na Terra, a gente tem que aprender, porque isso vai ficar válido para a vida que segue, né? Do outro lado. Por isso ele fala, pensa muito, né? Aprenda incessantemente. Depois fala, pensa muito e medite mais, né? A primeira é pense muito, sim, na sequência, na outra linha, medite mais. Então, o tanto que a gente pensa, se a gente meditasse, nossa, a gente estaria no, no- em vibrações aí, né, altíssimas. Por quê? Porque a Joana de Ângeles fala que a gente produz 950 pensamentos por dia. Então, se a gente pensa muito, se a gente meditasse mais, seria muito melhor. Né, Fernanda? Quem já dizia Sócrates, né? Acho que foi Sócrates, aqueles 3 filtros, né? Então, assim, a gente tem que filtrar, né? Aquilo que a gente vai falar para o outro é verdade? É útil? Né? É mais ou menos assim, eu não sei de cor e salteado, mas é útil. Então, assim, essa ansiedade do século XXI, essas informações desenfreadas desse mundo globalizado, é muita informação e o nosso HD não. A gente tem que ter calma e saber os nossos limites, até onde vai essa absorção de conhecimento também. Porque a gente tem que respirar. Para a gente passar informação para o outro, nada do que acalmar a mente, acalmar o coração. Eu estou assistindo uma série que fala sobre constelação familiar. Eu estou a segunda temporada, que é Uma Nova Mulher. E hoje eu assisti e ele fala assim: nós temos 3 ouvidos: o direito, o esquerdo e o do coração. Então, assim, é um spoiler no que eu assisti da segunda temporada, mas faz nos refletir: será que a gente escuta o nosso coração? Será que a gente escuta? Muitas vezes não. Por isso que a gente tem que pensar, a gente tem que pensar muito, mas não pensar demais também para a gente não cansar e não despender, né? Não gastar energia, né? Meditar, esvaziar a mente. O que que é esvaziar a mente? É focar em outra coisa, foca na sua respiração. Às vezes você vai, na hora da meditação, você vai desfocar
e vai vir uma informação na sua mente. Mas vai passar, é uma nuvem. Passa. E fale pouco. Às vezes, eu acho que vocês devem ter percebido, eu sou autocrítica comigo. Eu falo muito, eu falo demais. Então, eu tento o quê? Eu, aqui na rádio, eu tento. É porque é tanta informação que passa na minha cabeça, e aí sim, eu sou humana, eu tenho ansiedade, mas tento o quê? Seguir a agenda cristã e tento. Opa, Fernanda, você está falando demais, agora deixa o Nando falar, né? Então, assim, eu estou aprendendo, né? E eu tento passar essa minha parte humana para vocês, que vocês não estão sozinhos. Então, assim, é um pegando a mãozinha do outro, falando com amorosidade o que o outro precisa melhorar. Eu sou autocrítica, então eu vivo falando, tipo, às vezes eu não critico o outro, muitas vezes eu tô me criticando. Ah, Fernanda, ok, né? Agora eu já tô emendando um assunto no outro. Então, assim, é isso que a gente tem que falar. Vamos treinar, falar pouco e saber escutar o outro. Retifique tudo isso que nós falamos, retifique amando. E a gente tem que ter essa energia de amar, enxergar a alma do outro, olhar nos olhos, estar presente. O passado já foi. A gente foca muito no passado, a gente não fica presente para aquele irmão. A gente fica focado no ego, nas nossas coisas. O que a gente fez, o que a gente deixou de cumprir, esquece, já passou. Foi. O que você tem que fazer hoje? Siga a agenda cristã. Faz o seu checklist da agenda cristã. Isso eu fiz, isso eu fiz. À noite, faz esse checklist. E assim, não é para se criticar. Eu falo isso, quando eu estou falando para vocês, eu estou falando para mim também. Não é para se criticar. É para se aperfeiçoar, evoluir como espírito, como amigo de você mesmo. Como a Fernanda disse, não ficar se criticando. Então, como o André Luiz fala, em vez de se criticar, retifique, né, aquilo que está errado ali, que não está bom, né? Mas de que forma retificar? Amando. Amando quem? A si próprio e ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Então, a gente está aqui no planeta para quê? Para retificar. Nós reencarnamos por quê? Para que, porque a encarnação passada, ou reencarnação passada, não foi totalmente, né, válida. Às vezes a gente errou e a gente está aqui para retificar. Nem sempre a gente retifica a vida logo anterior, a última, né, antes dessa. Porque Deus, na sua misericórdia, nos dá a oportunidade de retificar determinadas coisas quando a gente tiver condições. Veja onde vai o amor e a misericórdia dele, dando-nos oportunidade quando a gente tiver forças para retificar. Então, vamos reparar o que estamos fazendo, né? E ele fala: trabalhe feliz. E é uma coisa que muitas vezes a gente não trabalha feliz. Você está sempre reclamando, sempre, né? E aí, quando sai daquele trabalho, aí fala, puxa, devia ter ficado lá. Às vezes a gente reclama, mas a gente tem que trabalhar feliz. Porque, de alguma forma, trabalhando feliz, a gente vai merecer não só o salário do mês, né? Diante da criação, a gente vai receber muito mais, né, Fernanda? Sim, Nando. A gente recebe coisas que a gente não tem ideia. E a gente não se dá conta da bênção de todos os dias que a gente recebe. Deus nos dá oportunidade todos os dias da nossa alma adentrar o nosso corpo, né? Eu faço uma oração todo dia de manhã, abençoando o meu nome, o meu espírito de hoje, não das minhas reencarnações, porque eu sou melhor hoje.
Eu não sei o que que eu fiz nas minhas outras reencarnações e nem quero saber. E nem quero saber. Então, eu faço de manhã sim, agradeço a ti, Rei vivo e eterno, que devolveste em mim a minha alma com misericórdia. Então, eu faço essa oração todo dia. É a primeira oração, abrir o olho, eu faço essa oração. Que Deus é misericordioso. E isso tem impacto nas nossas células. E Deus está nas nossas células. Ele está na nossa molécula de DNA. O nosso corpo é tão inteligente, ele tem essa inteligência cósmica, essa consciência, inteligência amorosa que é Deus, está dentro de cada célula. Porque a célula respira, a célula tem esse componente inteligente, a célula tem consciência. Quando a gente reclama, a gente está danificando as células do nosso corpo. Se a gente vibra na água e altera as moléculas da água, imagina o que a gente faz nas nossas células, que um dos componentes é a água, e a célula é tão inteligente que ela digere coisas, ela digere o quê? Ela respira, é como se fosse um outro organismo dentro da gente. A gente, a gente é um mundo. E somos formados por várias populações de células, que são outros seres dentro da gente. E elas fazem trocas de nutrientes inteligentes. O que não presta, vamos dizer assim, o que não vale a pena para elas, elas, com seu poder inteligente, que seria a consciência do Criador, elas colocam para fora. Elas falam, isso não dá para mim, coloca para fora. E aí a gente elimina através dos nossos excrementos. Olha que corpo inteligente que nós temos. E a gente não dá valor. Isso a gente estudou em outros vídeos no livro Saúde também. Então, assim, é uma coisa puxando a outra. E você fazendo meditação, falando menos, retificar-se, né? Retifique você amando, você está amando os seres que compõem seu corpo, as células, bactérias boas que compõem seu corpo. E elas, quando você manda essa energia para dentro de você, elas vão trabalhar o quê? Trabalhe feliz. Quer dizer, se você está feliz, as bactérias que estão em você vão trabalhar felizes. As células vão fazer sua função. E cada um tem sua função. Uma tem função do fígado, porque está lá na molécula de DNA. Você vai fazer isso, isso, isso. A partir do momento que nós não estamos bem da mente e do coração, vai acontecer o quê? Disfunção. Elas não vão mais fazer a função dela que está na célula dela. E vai criar a doença. Então, a gente tem que ver, peraí, eu tenho que trabalhar feliz para eu ter saúde. É óbvio que não é uma felicidade tóxica. Não é, eu tenho que estar feliz o tempo todo. Não. É uma felicidade tóxica. Ai, bati meu dedinho na porta. Não, eu tô feliz, bati meu dedinho. Não, pode dar um impulso aí, pode falar o que vier na cabeça. Mas depois é vida que segue. E a questão é, as coisas é altos e baixos. A vida é assim. A questão é como você reage à vida. Como nós reagimos? No impulso do não raciocínio. Porque nesse mundo globalizado, assim, os nossos ancestrais engoliam sapo. Engoliam muito sapo. Hoje, os jovens não têm medo. A maioria fala. Gostou, gostou, não gostou, tudo bem. Mas por conta da necessidade, os nossos ancestrais engoliram muitos sapos. Né? E aí, assim, não tem estudos científicos o suficiente para comprovação. Mas há alguns estudos que tem que ter um número X para falar com o que é evidente, que
Se você engole muitos sapos, você tem problema de tireoide. Então, tudo é equilíbrio. Os nossos ancestrais, muitas das coisas não tinham equilíbrio. Eles adoeciam e morriam jovens. Hoje, nós somos uma geração melhor do que os nossos ancestrais. A gente tem que agradecer a eles todos os dias, independente de quem foram. Porque se a gente está aqui agora ouvindo a Rádio Boa Nova, foi por causa dos nossos ancestrais, né? Então, assim, trabalhe feliz e dirija a sua vida equilibrado. Pega o seu lado direito e esquerdo do cérebro e tenta unir eles, que um é lado emocional e o outro é lado da razão. Une os dois. Une. Né? E tem muitas religiões que falam isso. Na hora da oração, tem religiões que falam, ore inclinado para a direita, porque é o direita do cérebro. Ore tais palavras, que agora não vou lembrar quais são as palavras. Ore para a esquerda de si. E depois olhe no seu centro. E depois ainda tem que orar para o seu corpo inteiro. Olha que bonito. Você está fazendo uma comunhão. Pensar em ti é pensar que você... Porque como você vai ajudar o outro se você não se ajudar? Né? Então, assim, vamos dirige equilibrado. Vamos tentar, sem cobrança, vamos tentar. Um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Eu não tenho os alcoólatras anônimos? A gente não seria nem anônimo, né? A gente está nessa vida. Eu não sei que nome surgiria, ouvintes. Eu não sei que nome que nós poderíamos pensar nessas nossas reuniões do nosso alvorecer diário. É verdade. E continua aqui dizendo, né? Depois de retifique amando, ele fala trabalhe feliz, que a Fernanda já falou, dirige equilibrado, obedeça contente. Dirigir equilibrado. Quando a gente vai dirigir um automóvel, o que que a gente precisa? Aqui na segunda linha fala, obedeça. Porque a gente tem regras para seguir, a gente tem leis para seguir, as placas estão ali sinalizando para nós o que a gente precisa fazer, e não fazer ao contrário, né? E isso também vale para a nossa vida. Por isso a gente precisa, como a Fernanda falou, dirija a sua vida. A gente precisa dirigir a nossa vida de forma equilibrada. Ele fala aqui, dirija equilibrado, de forma equilibrada, obedecendo contente. A gente tem que estar contente com o que as leis universais nos permite, né? Porque se a gente não estiver contente, a gente só vai estar dando trombada, né, em poste. Então, por isso, a gente tem que dirigir a nossa vida de forma equilibrada, obedecendo às leis, contente, não reclamando. Porque se não houvessem as leis, imagina o que viraria isso aqui, nesse planeta. Já com todas essas leis que existem, né? A lei da reencarnação, a lei do, né? E outras leis que estão aí, universais. E não se queixe, é a próxima frase aqui, porque o que a gente mais faz é se queixar, né, Fernanda? O ser humano é um dos animais que mais se queixam, né? Do reino animal, o animal que mais é problemático em se queixar é o ser humano. E olha que é um ser racional, hein? Engraçado isso, né? Que você não vê cachorro reclamando. Eu nunca vi. Eu nunca vi um cachorro. O cachorro é assim, pelo menos eu tenho o meu cachorro. é, Ele pede comida, não está no horário dele comer. Às vezes ele até já comeu, ele quer a nossa comida, e ele não pode, porque tem comida que é tóxica, e fica pedindo.
É uma reclamação, mas é um tempo. É um tempinho só, é só naquele momento. E é sempre por conta de comida, né? É só isso. Mais nada, é só comida. E aí, se você perceber, o ser humano não é só um período que reclama. Começa a ter um diário. Quantas vezes em um dia que você reclama e do que você reclama? Vamos ser seres racionais. Do que você reclama? Você acorda falando que bom que eu acordei, ou você fala, ai, mais um dia, né? Ai, nossa, mais um dia que eu vou ter que ir lá no trabalho. Ai, é mais um dia que você precisa, porque você precisa, sim, angariar fundos para seu sustento. É assim a vida. Você não está a passeio, você está aqui para aprender. Triste realidade do mundo adulto, né? E aí você percebe a evolução do ser humano, em que quando a gente é criança, a gente reclama. Por que que o papai não fez isso? Por que o papai não me deu isso? Por que não sei o que lá? É uma fase. Adolescência, mesma coisa, reclama porque os pais são chatos, porque os pais não sei o que lá. Aí você adulto fala, nossa, que saudade, que eu não tinha responsabilidade nenhuma. Pois é, e você reclamava. E você reclamava. Então, a gente ri hoje das coisas, a gente fala, por que que eu reclamo? Se nada tá bom, né? Nada tá bom. Então a gente tem que saber equilibrar, né, a vida, colocar na nossa balança. Nossa, hoje, o que que você conseguiu fazer no dia de hoje? Como é? Às vezes você nem percebe, nossa, eu consegui isso, isso e aquilo. Então, vamos pensar nos proveitos que a gente fez, não nas coisas que deram errado, nas coisas que deram certo no dia. Comece a balancear. E o que não deu certo, vamos tentar consertar. Parece simples falando, né? Mas a gente tem que colocar a cabecinha para pensar, para dormir tranquilo e para ter saúde. Se a gente for se queixar, se a gente às vezes tem até razão de se queixar, mesmo tendo, vamos procurar silenciar, calar-se, né? Para que isso não vire, muitas vezes, né, algo que vai criar obstáculo para você, né, seguir adiante, que é a outra frase aqui, você não consegue seguir adiante. Então vamos nos concentrar nisso que ele fala aqui. Não se queixe, siga adiante, repare além. Quando a gente está dirigindo, por exemplo, você tem que saber, ver o que está acontecendo lá na frente, né? Muitas vezes você dirige em função dos outros, não em sua, né, na sua função. Você sair só assim, ó, olhando para frente e vai, e acabou. Aí não vai para lugar nenhum, vai sair batendo para tudo que é lado. Fernanda, antes da gente ir para o intervalo aí da prece, da oração e das vibrações, quer falar mais alguma coisinha? Não, Nando, tranquilo. Então tá bom. Então aí, olha, agora a gente vai se preparar para o momento de prece, de oração e vibrações. Vamos, né, nos ligar aos benfeitores espirituais, que eles possam nos trazer, como esse tema aqui chama medicamentos evangélicos, eles possam trazer aí um medicamento, quem sabe nessa água que a gente sempre sugere deixar do lado, né? Que na hora que você estiver ouvindo e assistindo esse programa, a Fernanda mostrou aí o copo dela, e quando aí, ó o copo aí, fala Aqui, aí, ó. Fernanda. É, Aqui. ele tá Isso. cheio ou ele tava meio cheio ou meio vazio? Depende do ponto de vista. Então, não importa aí a quantidade, o importante é a qualidade e os benfeitores vão trabalhar nessa água. Então, vamos lá para o momento de prece, de oração e vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que possa nos conduzir através da inspiração enviada pelos seus trabalhadores, os trabalhadores da luz, com o nosso Mestre Jesus. Possa esses benfeitores nos ajudarem para que ilumine os nossos pensamentos, a fim de que o nosso proceder possa ser o melhor possível.
possamos nos conduzir, ajudando sempre, não temendo, jamais desesperando, como o nosso André Luiz nos fala, que a gente possa seguir sendo acompanhado pela luz, a luz que nós estamos acendendo é a luz que vai nos conduzir. Por isso, que os benfeitores espirituais possam nos auxiliar, nos inspirando no campo intuitivo, a fim de que recebamos essa ajuda e não essa interferência, porque eles não interferem em nossas vidas. Eles podem nos apoiar, como nós nos apoiamos no momento de oração, como fazemos aqui, e vibrações. É um apoio que a gente está enviando, é um apoio que a gente está pedindo ao nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, então, nos abençoe com teu amor e misericórdia. Pedimos para todos os seres, para todas as pessoas, todos os espíritos que vivem e estão ligados ao planeta Terra. Pedimos a todos os lugares, aos lares, os nossos familiares e entes queridos, as pessoas da nossa vizinhança, as pessoas que estão dentro da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país e do continente onde estamos. A tua bênção alcance, Senhor, Pachamama, que é a Terra, Mãe Terra, abençoando este planeta, abençoando todos os reinos, abençoando cada um de nós, Senhor, com teu amor. Sê conosco hoje e por todo sempre. E assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho e falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é uma maneira de você colaborar, né, para ajudar essa mensagem que hoje está sendo transmitida, que você está ouvindo, que você está assistindo. Outras pessoas também precisam. Então, ajudando ao Clube da Amigos da Boa Nova, você vai estar ajudando essas pessoas. Então, entre no site para saber como se associar, amigosdaboanova.com.br, e saiba que se você se associar, você vai obter também vantagens. Essas vantagens são descontos na compra de livros, as compras que você vai fazer, passar por algum médico ou não é psicanalista, psiquiatra, psicólogo, que estão cadastrados no clube e que oferecem esse desconto. Então, entre no site também, ó, clubeamigos.com.br, lá fala das vantagens para você. Agora, quer falar com alguém lá no clube? Tem o 0800 12 018 38, o fixo 11 2458 3214 e o WhatsApp, que é esse meio de comunicação rápido, 11 97834 2246. Se você quiser fazer uma doação instantânea, tem o Pix. A chave do nosso Pix das FEAL é um número de celular, 11 97261 0272. Agora, queria saber como que você está ouvindo a rádio ou assistindo a rádio. Se você está pelo aplicativo, pela antena parabólica, pela TV. Se você quiser um meio bem rápido para ouvir e assistir, entre no site portalmundomaior.com.br. Lá você vai entrar e já baixando ali, né, com o dedinho, com o mouse, e vai ver lá, rádio ao vivo, embaixo, TV ao vivo. A, toca ali, você já vai ouvir a rádio e a TV, ou a TV, tá bom? Beleza, Fernanda, voltemos aqui com nossa agenda de hoje aqui, né? Nossa agenda, ela fala de medicamentos, né, evangélicos. E ele fala aqui, ó, veja longe, discuta serenamente, faça luz, semeie paz, né, Fernanda? Sim, semeie paz. Vamos ser semeadores nessa seara, né? Para termos colheitas melhores, a gente tem que ir voltando lá em cima, ajude sempre, que é o semear. Semear a paz é ajudar os outros através da paz, através do amor, né? Então, semeie a paz. É tão simples semear a paz. A gente planta a gente faz tanto barulho para nada,
Porque a gente é igual, de novo, falando, a gente volta a ser aquelas crianças que quer tudo do nosso jeito, é do nosso jeito, tem que, né, como obrigação. O outro tem que fazer assim. Não, não. Aceite o não. Se veja como criança. Imagine você criança. Imagine que você é sua própria mãe ou pai de você mesmo. O que que você falaria para ele? Nas suas gritarias, tipo, ai, por que que aconteceu isso? Né? Aconteceu porque se responsabiliza. Aconteceu porque você esqueceu de fazer tal coisa. Aconteceu porque faltou isso. Responsabilidades. Lide com isso, né? Porque a gente tem por quê, aí a gente culpa Deus, né? Ai, Deus, por quê? Por quê? Aí Deus vai virar e falar, não, mas você plantou, você fez ação e reação. Eu não tenho nada a ver com isso, né? Eu dou amor para você, eu te dou o caminho, eu te dou o mentor do seu lado, o anjo guardião do seu lado, para te orientar, mas você tem o livre-arbítrio, eu te dou o livre-arbítrio para você escolher qual direção seguir. E você tomou determinados atos, lei da física, física quântica, né? Determinados atos, você vai ter uma ação. Agora conserte o mal que fez, né? Então, assim, vamos tentar ser responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, por tudo. Principalmente as coisas materiais que acontecem na nossa vida, a gente costuma terceirizar. A saúde, de certa maneira, algumas coisas, sim, somos responsáveis por conta da mente e do coração. Mas tem outras coisas que estamos programados a passar, né? Então, assim, o que que dá cientificamente? Vamos também culpar toda a espiritualidade pelo mal da saúde que nos assola a porta. Tá, eu estou com problema na garganta. Vai no médico. Tem gente que fala assim: ah, espiritualidade é a meu favor, eu não vou no médico. Não, vá no médico. Se existe pessoas habilitadas, tem pessoas espiritualmente, né? O plano espiritual lida com a saúde, que é o Dr. Bezerra de Menezes, né? E tem as pessoas médicas terrenas, que lidam com a matéria. Então, tem pessoas habilitadas para, né? Espiritualmente tem umas habilitadas e na terrena tem outras. Então, a gente tem que saber separar as coisas também. Que a gente coloca tudo no débito da espiritualidade. Ah, é espiritualidade. Não, calma. Calma lá, gente. Olha o equilíbrio. Cadê o equilíbrio? Né? Então, assim, semeia paz, espalhe bênçãos. A gente é o próprio milagre. Deus trabalha em nós, por nós e através de nós. Então, quando a gente está fazendo bem para o outro, é Deus agindo dentro da gente. Então, espalhe bênçãos. Você é uma bênção divina que está aqui para ajudar seu irmão. Lute, lute não fisicamente, mas lute com você mesmo, com seus demônios internos, com sua sombra. Olhe as coisas erradas com você e se liberte disso. Então, assim, lute elevando, seja alegre. Quando você luta, você olha para sua sombra, eleve ela, coloca luz naquilo que você não consegue enxergar. Opa, eu preciso melhorar tal impulso que eu tenho. É impulso. E seja alegre. Isso incomoda tanta gente, gente. Mas seja alegre. Que aí, aquelas pessoas que se sentem bem na sua presença, elas vão se juntar a você. Aquelas pessoas que não estão na mesma vibração que você, elas vão se distanciar de você. E você vai saber quem são seus amigos também. Também você vai saber, quando você estiver mal, quem são seus verdadeiros amigos, que eles vão te ajudar. Mas você tem que lidar também não julgando essas pessoas que se distanciam e emane amor para elas, que elas foram você no passado, né, Nana? Exatamente. E para terminar aqui, ele fala: viva desassombrado, demonstre coragem, respeite tudo.
ore confiante, vigie benevolente, caminhe melhorando, sirva hoje, espere o amanhã. Então, a gente tem aí mais outras, né, frases que ele coloca que compõem essa agenda que o André Luiz está nos trazendo aqui de normas de comportamento social, de a gente se lidar com as pessoas, né, Fernanda? Sim, e é tão simples, né? É tão simples, Nando, e a gente complica. É incrível a complicação que a gente materializa através da nossa mente. A gente materializa algo que não existe. O ser humano materializa, coloca um obstáculo na sua frente e reclama de coisa do imaginário. Principalmente quando a gente fala assim, eu vejo muito isso. Ah, porque fulano, eu acho que, quando a gente fala, eu acho que, acho sem evidência. E se nem aconteceu? A gente nunca vive no presente. Ou a gente vive muito no passado, ou a gente vive muito no futuro. E a gente não se respeita e a gente não respeita o outro. E a gente tem que orar confiante, acreditar, ter fé que Deus está trabalhando em todas as nossas evoluções. Deus trabalha em nós, por nós e através de nós. Só que a gente tem que cooperar para que Ele trabalhe em nós. O que que a gente faz? De novo falando, parece vitrola arriscada. A gente, porque a vida é assim, é repetição até aprender. Quando nós implantamos na gente memórias ou emoções ruins, a gente está se distanciando do Pai. E a gente não tem uma âncora, muitas vezes, para fincar no presente. Então, não foque no futuro que não aconteceu ainda, e não foque no passado que te entristeceu. Foque no aqui e no agora. É isso mesmo. Então, olha, temos aí o André Luiz nos fornecendo essas informações. Pegue aí o Agenda Cristã e leia, né? Leia e medite. E a gente está trazendo aqui um capítulo atrás do outro deste livro. Muito, muito interessante. Muito bem, Fernanda, as suas considerações aí finalizando e também se despedindo, porque nós estamos chegando no final de mais uma alvorada aí. Bem, Alvarandos, acho que para finalizar hoje, vou falar as 3 frases no final. Vigie benevolente, caminhe melhorando sempre. Sirva hoje, espere o amanhã. Exato, e a gente vai esperar o amanhã de forma assim, vivendo o hoje. Se a gente semear boas coisas, consequentemente a gente vai colher. Isso é da lei. Então, tudo isso que o André Luiz está nos dizendo está dentro da lei universal, está dentro daquela conduta tão necessária para o nosso dia a dia. Se a gente não fez nada disso aqui, vamos retificar, né, o nosso proceder, para que a gente possa ter uma vida melhor, e que a gente possa estar aqui nessa encarnação, aproveitando ela de cabo a rabo. Muito bem, então. A gente quer agradecer a sua audiência, sua paciência de estar aqui conosco. Próximo capítulo a gente tem em seu benefício. Ó, o próximo capítulo é em seu benefício. Então, a gente se vê no próximo programa Alvorada, Fernanda, eu e você, tá bom? Então, obrigado aí, Fernanda. E agora aquele tchau de sempre, hein, Fernanda? Tchau, tchau, Fernanda. Tchau, 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 tchau. Tchau, gente. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.